Boa tarde, pessoal. Nós vamos aqui falar sobre os prismas. No caso aí dos prismas, eles têm uma variedade de 3 fases, né? Nós vamos falar sobre o aprofundamento do prisma, nessa aula aqui do dia 28 de maio, de junho, né? Aqui a gente vem como primeiro exemplo, né? As 3 partes que a gente vai determinar em relação ao prisma, né? Nesse aprofundamento, baseado no seguinte, tá? No triângulo retângulo, tá? São 3 tipos de figuras diferentes. Então, vou estar aqui assinalando em caneta rosa, triângulo retângulo, tá vendo? E a gente vai abordar, né, 3 tipos. O prisma do triângulo retângulo é o prisma, né, hexagonal, tá? E o prisma triangular regular, né? Então, vão ser 3 aulas em cima desse conteúdo, tá bom? Aqui é um exemplo do exercício, tá certo? Aqui a gente tem várias fórmulas, tá certo? Que a gente vai ter que abordar. Então, você observa que elas aparecem na sequência. Quando eu falo superfície de base, tá? Seria a mesma coisa de dizer, né, a área da base, tá bom? Superfície e área, neste caso aqui, são a mesma coisa, tá certo? Ela é sempre dada aqui em centímetros ou metros quadrados. Então, na maior parte, vai aparecer aqui como centímetros quadrados, tá? Então, a sua resposta cabe a centímetros quadrados. Temos o cálculo da hipotenusa, né? Nosso conhecido hipotenusa, né? H ao quadrado, hipotenusa, catetos ao quadrado. Temos a superfície lateral, né? Ele aparece como SL, tá certo? Que ele é tido pela fórmula da seguinte maneira. Tá? A área lateral, né? Cateto vezes altura. Cateto vezes altura de novo, porque o cateto aparece 2 vezes. E a hipotenusa vezes a altura, tá certo? Então a gente não deve confundir aqui, eu coloquei HT, né? Para diferenciar que a altura é só H, tá bom? Para não ter muito problema. Aqui nós temos superfície total, área total, né? Seria o SL, né? Então eu preciso do valor de cima para mim poder, né, continuar com a superfície total. Ela é multiplicada 2 vezes, tá? Pela superfície da base. Da superfície da base, nós tiramos este valor aqui em cima, ó. Superfície da base e tal, nós tiramos esse valor aqui em cima, tá? Aí, por último, a gente calcula o volume. O volume precisa da superfície da base, que nós calcularíamos lá em cima, né? E vezes a altura. Então, esse H aqui não é hipotenusa, tá, gente? Aqui é a altura, tá? Aqui é a altura. E o volume, né, superfície base vezes a altura, tá? Ela dada em, esqueci de colocar aqui, centímetros cúbicos, tá? Por que centímetro cúbico, né? A gente fala centímetro cúbico porque a gente tem aquela parte, né, da largura, né? Largura, tá? Né? Altura, né? Comprimento, né? Então, aí essas 3 fases aí, né, que compreendem 1 centímetro cúbico ou metro cúbico aqui no caso, tá? Nós vamos continuar aqui, a gente vai resolver exercício aqui, né, é o mesmo exercício que eu falei lá como exemplo. Então, determine a área da base, né, que seria a área da base, né? A área da base seria superfície base, SB, tá vendo? A área lateral, né, que seria superfície, SL, área lateral, tá? ST, né, que seria superfície total, que é a mesma coisa que área lateral. Lembra-se que superfície e área são a mesma coisa. E aqui nós temos o volume, né, de um prisma reto, tá? Nós vamos, aqui, esse daqui é um prisma reto, esse daqui que nós vamos abordar, tá? De altura igual a 12 centímetros, tá certo? Altura 12 centímetros, cuja base é um triângulo retângulo, tá? Tá? A gente vai falar sobre o prisma reto, tá? Os catetos, né, os lados são 6 e 8. Aqui nós temos a figura, aqui nós temos um triângulo retângulo, pode reparar, tá? Os lados aqui são 6 e aqui é 8, tá? Que são os catetos. Então, esses daqui são os catetos, tá bom? E aqui eu já me preparei com as fórmulas, né? Então, área da base, né? Cateto vezes cateto. Então, observa assim, um cateto aqui é 6 e o outro é 8. Então, você vem aqui e calcula. 6 vezes 8 dividido por 2.
que aqui você vai calcular, né, a superfície ou área da base, tá? Então, 6 vezes 8, 48, tá certo? 48 dividido para 2, nós vamos ter 24 centímetros quadrados, tá bom? Então, que é essa unidade que vai com ele. Nós vamos calcular aqui a hipotenusa. Então, cálculo da hipotenusa. Aqui eu coloquei ABC por causa do triângulo aqui, tá? Que a gente tem um A aqui. E esse B e C pode tanto ser o B pode ser o 6, como o C pode ser 8 ou vice-versa, tá? Então, eu fiz essa colocação aqui da fórmula como A, né, ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. Então, o A aqui é o que a gente procura. Então, você vai colocar aqui A ao quadrado, tá? Quem seria o B? Pode ser o 6. Vamos pegar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá? E nós vamos pegar aqui, né? Isso aqui, resultado vai dar isso ao quadrado, tá certo? Igual 6 ao quadrado vai dar 36 e 8 ao quadrado vai dar 64. Né? Calculando isso, fazendo a soma, A ao quadrado nós temos 100, tá? Aqui nós vamos extrair a raiz quadrada de A ao quadrado, tá? Raiz quadrada de 100 seria 10 centímetros, tá bom? Aqui no caso aqui da nossa hipotenusa aqui, tá? Ele é dado só em centímetros, outro centímetro quadrado, menos o volume, que vai ser cúbico, tá? Vamos calcular aqui a área lateral. A área lateral é cateto, né? Vezes a altura, tá certo? Cateto vezes a altura de novo, né? E hipotenusa vezes a altura, tá? Então, eu coloquei aqui um cateto, quanto que vale lá? 6, né? Nós coloca aqui 6 vezes, qual é a altura? A altura tá aqui, ó, 12, 12 e 12, ó, tá vendo? Que aqui eu esqueci de colocar o 12, mas é 12 também, tá? O outro cateto, aqui a gente vai somar, o outro cateto é 8. Então, vou colocar aqui 8 vezes a altura de novo, tá? Repare que ele calcula a altura 3 vezes. E a hipotenusa, quanto que a gente deu de hipotenusa aqui, ó? A hipotenusa tá aqui, ó, 10. Então, você vai colocar aqui 10 vezes a altura de novo, vezes 12. Tá? E a gente vai fazer essas multiplicações e somas, né? Tudo aí, né? Nessa questão baseado na colocação aqui dos valores. Tá? Então, vou pegar aqui 6 vezes 2, 12 vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7, tá certo? Então, a gente vai ter 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Aí a gente vai somar lá 10 com 12, vai dar 120. E aqui a gente vai fazer a soma de todos, tá? 72 mais 96, mais 96 mais 120. Vai dar 288. 288. Ai, desculpe, estava fora do foco aqui na minha soma. Peço desculpas, ó. 72, tá? 6 vezes 12 deu 72, tá aqui, ó. Aí coloca a soma. 8 vezes 12 vai dar 96. E 10 vezes 120, 288. Aí a gente tem que colocar aqui a unidade, tá, pessoal? Centímetros quadrados, tá? Aí continuando, tá? São bastante cálculo, tá? Aqui, área ou superfície total, né? Que vai ser o total de tudo aqui. Então, vou pegar a superfície total, né? A gente vai ter que saber quanto que é a superfície lateral. Quanto que deu a superfície lateral aqui? 288. Desculpa, estava fora. 288 aqui, ó. Então, você vai colocar aqui, ó, 288 mais 2 vezes a superfície da base. Então, você vai ver aqui na superfície da base, quanto que deu? 24 centímetros. Então, aqui vezes 24. Agora, a gente vai aqui continuar fazendo esse cálculo. Então, 288, certo? Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4, né? A gente vai ter que ter uma soma aqui desse valor, tá? Mais 48. Vai dar 336. Então, a gente vai ter aqui 336 centímetros quadrados novamente. Então, aqui a gente tem a superfície total, ó. Superfície total. Deixa eu colocar aqui a superfície total.
Aqui a gente tem o resultado da superfície lateral, tá? Aqui a gente tem a hipotenusa, né? Hipotenusa aqui que seria o 10. E aqui a nossa superfície de base, né? Ou área da base, no caso. E aí vamos para o final, né? Desse daqui que seria o volume. Então, vou pegar aqui o volume. O volume você precisa da base, da superfície da base. Quanto que é a superfície da base? Aqui em cima, 24. 24 vezes aqui, esse H aqui, gente, é uma H de altura, tá bom? Não é de hipotenusa, não. Então, aqui é 24 vezes 12, tá bom? Então, nós vamos ter 24 vezes 12. Nós vamos ter 288 centímetros cúbicos. Tá aqui o volume, 288 centímetros cúbicos, tá? Que esse daqui é diferente, tá? Não é centímetro quadrado, tá? Então, aqui nós conseguimos ter aqui o volume. Temos aqui o volume. Então, aqui a gente conseguiu montar todos os cálculos aqui bonitinhos, ó. Então, tá aqui, você pode fazer também, tá? Que vai ter aí, se não me engano, 2 exercícios para prisma reto, tá? Então, esse daqui já é a explicação, né? Em relação ao prisma, né? Prisma reto com 2 exercícios, tá certo? Até daqui a pouco com mais explicações.